Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma parte de releitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos agora acalmar nossos corações, deixar a energia circular, respirando fundo, trocando a energia. Nós vamos pedir agora, Pai, que o Senhor possa acalmar nossos corações, que o Senhor possa fazer morada dentro do nosso ser, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar e nos intuir em nossa transformação interna do nosso eu. Agradecidos que estamos como os teus filhos, agradecidos que estamos como célula desse universo, nós vamos, Pai, dar início. E assim nós vamos falar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bem, o capítulo 5 é um capítulo bem grande, né? E nós começamos e está disponível no canal que o Damião montou. O canal Damião, né, filho? O nome? Damião Onofre. Damião Onofre, um canal que ele montou. No Face também, quem acompanha pelo Face, tem todos os vídeos, desde o início, na verdade, dessa parada em relação ao coronavírus. E começa esse Bem-aventurados aflitos, a gente veio vindo por várias partes, e nós estamos agora, nós vamos começar o 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Você pode fazer leitura, filho? Mas antes aqui falar uma coisa. Sim. Às vezes a gente vê uma pessoa, a gente julga ela porque a gente não convive com ela. Sim. E a gente não sabe, eu não estou nem falando de uma existência anterior, porque tudo a gente tem mania também a achar que é de uma vida passada, né? Não, sim. Aí a gente acaba conhecendo uma pessoa e acha aquela pessoa uma pessoa espetacular. Aí tem por um incidente aí qualquer, por um motivo qualquer, aí ela vem a desencarnar e a gente começa a pré-julgar. Olha... Nós começamos a julgar a justiça de Deus? De Deus, principalmente. Porque como é que leva aquela pessoa tão boa e uma pessoa que não tem utilidade nenhuma a continuar aqui com a gente? Poxa, é um engano enorme da gente. Primeiro que nós estamos se colocando como Deus, porque nós não podemos. Quem somos nós para julgar quem é bom ou quem é ruim? Quem é ruim? Sendo que todos somos imperfeitos. A gente não sabe o que ele traz dentro dele para poder passar por aquela situação. Sim, e fora isso, nós estamos duvidando da lei divina, né? Aí é o que a gente mais faz. Sim. O que a gente mais faz é duvidar da lei divina, tá? Achando, primeiro, que tem que ser do jeito que eu quero. Se as coisas não funcionarem da maneira que eu quero, ou como eu acho que tem que ser, eu já acho que a lei divina está incorreta. Está incorreta. Pretensão minha achar isso, né? Aí nós vamos voltar àquele cidadão lá que veio a desencarnar. A gente não sabe quais são as dívidas que ele arrumou nessa encarnação também. Porque eu não estou nem falando da outra, porque como a gente está em processo de progresso, a gente está aqui para progredir. Sim, na lei do progresso. No dia a dia, a gente às vezes acaba, em vez de tirar, coloca mais. Sim. O Damião, na verdade, você está falando, você está reafirmando, assim, dentro do estudo, que muitas vezes nós viemos com uma programação e nós conseguimos colocar ainda mais aflições no que a gente já tem. Sim. Coisas às vezes que nós não iríamos nem passar, mas nós procuramos aquela aflição. E aí junta aquela programação dele de viver até ali.
Sim. né? Por algum motivo qualquer, que são situações numerosas, que a lei divina usa para fazer com que a pessoa desencarne, não é? São situações que nem a gente não tem condições de compreender. E nem é ainda. permitido. Nem né? é permitido. Que se fosse permitido ao homem compreender tudo o que acontece aqui, a gente não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Estaria num plano mais superior. E eu vou falar uma coisa. Nem aqueles anjos que a gente supostamente imagina, né? Já sejam já. Até eles têm as suas limitações, porque se fosse dado a tudo, ia se comparar a Deus. Não, todos os nossos amigos espirituais, todas as pessoas que estão no plano, todas as pessoas que estão numa evolução maior que nós, na verdade, eles também têm um trabalho e também têm que evoluir. Aí né? eu julgo, por que foi fulano e não foi ciclano? Ora, É um julgamento. as pessoas que estão aqui, que ficaram, são aquelas pessoas que estão tendo uma oportunidade de poder mudar a sua forma de pensar e de agir. É o Deus, o Pai, dando oportunidade daquele filho poder tentar resgatar aqui o pouco que ele ainda tem. Aquele que já foi, com certeza já deve ter chegado no seu ponto, até onde ele tinha que chegar aqui. Aí ele vai se preparar para uma próxima encarnação. E o outro que ficou aqui, que a gente julga ruim, Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Jesus, ele ia atrás dos sãos ou dos doentes? Dos doentes. Dos doentes. E o Pai é a mesma coisa. Quem fica aqui são os doentes, aqueles que precisam de oportunidade para na sua evolução, na sua caminhada. Sim, sim. É verdade. Vamos ler para a gente continuar esse bate-papo? Se fosse um homem de bem, teria morrido? Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que a de um espírito bom, que receberá em recompensa, por seu mérito, o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. É o que você estava falando, que nós não devemos julgar a lei divina, que nós não sabemos da programação reencarnatória de cada pessoa e que, na verdade, né, nós não temos como estar medindo essa situação, que é como se nós estivéssemos duvidando do Pai. Não, a gente duvida mesmo. Mas não é como se a gente tivesse, a gente duvida e duvida muito e não ficamos nem vermelhos. Na verdade, o nosso irmão que fez a passagem, ele cumpriu, ele volta ao lado espiritual, pois ele cumpriu sua tarefa. Cumpriu sua tarefa em partes. Agora, dessa reencarnação, dessa encarnação, ele cumpriu sua tarefa. Até onde ele poderia chegar, ele cumpriu chegou. Aquelas lições. Agora, numa próxima, vai ser feita uma outra programação para ele, e dependendo da sua programação, ele vai viver mais ou vai viver menos. Sim. Aí só a espiritualidade que vai resolver isso. Não somos nós que vamos... Porque aqui a gente não pode ficar no achismo, né? A gente acha... Não. A espiritualidade faz uma programação para a gente, tá? Ver o que uma programação reencarnatória. Reencarnatória, tá? Sim. E cabe a gente, na medida do possível, porque a gente não vai conseguir executar tudo mesmo, não é verdade? Sim. Porque lá é uma coisa, quando chega aqui a gente vê que a situação é muito diferente, é muito mais difícil. Sim, sim, sim. O espírito reencarna com uma cota de tempo, né, Damião? Uma cota de tempo. O aluno não sai da aula antes do seu aprendizado. E quando ele sai fora da cota do tempo, antes da hora, foi porque até
Eu esqueci qual o livro que fala do completista. Ai, tem aqui um pedaço que eu separei para você. Eu sei que você ama. Quer ver? Aqui, ó. Quer ler? Ou quer que eu leia? Pode ler. Então, deixa eu só falar aqui essa parte. O aluno não sai da aula antes de seu aprendizado. Muitas vezes, a Terra é necessária à nossa aprendizagem, mas ela, para nós, muitas vezes é considerada uma prisão. Uma prisão, que na verdade não deixa de ser, né? Porque o espírito está encerrado dentro de uma matéria aqui, densa, que é uma carroça, que é uma difícil a gente arrastar. Sim. Então, mas muito importante também para a nossa aprendizagem. E lá na frente, quando a gente fala da melancolia, a gente vai perceber o quanto que isso aqui é difícil para a gente. Sim. Eu vou falar sobre a questão do completista que o Damião falou, mas assim, a Terra é considerado um cativeiro e o homem, na verdade, né, Damião? Ele é feito de escolhas. Nós podemos escolher. Nós temos... Deus deu esse privilégio para a gente, o livre-arbítrio. As nossas escolhas, sim. Nós vamos falar aqui do completista e a tabela a gente volta depois. No livro Missionários da Luz, A Paixão do Damião, lindo, né, gente? É que ele leu todos, eu estou ainda encaminhada, mas ele leu todos. No livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, encontramos a explicação do que seja um espírito completista. Manassés, atendendo à curiosidade de André Luiz, explicou que completista é o título que designa aos raros irmãos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Esses casos, embora raros, existem. Então, eu vou parar só um pouquinho aqui. Então, quando fala que nós vamos voltar à nossa casa espiritual, que nós não temos o direito e não temos a permissão de saber o porquê nós estamos voltando naquele momento. Nós os entes queridos que ficamos aqui, nós não temos a permissão de entender tudo, saber tudo, os porquês. A gente é limitado. Nós somos limitados. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode afirmar que todas as pessoas que retornam, elas não são completistas. Não são. A grande maioria não é. Sim. A grande 99,9%. São raros aqueles que conseguem ter uma vida reta e sadia que não prejudique o seu corpo espiritual e o seu corpo físico. Esses casos, embora raros, existem. Então, eles vão no momento certo. Deus é uma lei de justiça divina, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não fazemos nossa missão como tem que ser. Não. Passam frequentemente para o plano espiritual. Pessoas anônimas, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta. Em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. André perguntou a Manassés se ele sabia de algum completista que tivesse recentemente regressado à crosta. Certamente ele teria escolhido um organismo impreensível. Manassés respondeu que conhecia sim, mas nenhum dos que ele vira partir, apesar de seus méritos. Escolheu formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Pediam, sim, providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento físico. Mas solicitaram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando desse modo a beleza de suas almas para a eficiência e a garantia de suas tarefas, premunindo-se contra as vibrações da inveja,
do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. É por isso que os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus corpos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Os completistas, acrescentou Manassés, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Olha a evolução deles. Aí a gente pegando esse texto e colocando em cima daqueles que ficaram, porque esse texto aqui ele vai servir para colocar como exemplo aqueles que ficaram, porque aí está falando das paixões que eles ainda têm que recuperar. O completista já não tem, então ele vai tranquilo, tá? Eu nem sei se é o caso também para todos, porque tem aqueles que morrem em tenra idade. Aí já são situações e situações diferentes. Mas quando chega aí na paixões, que você acabou de ler aí, é que a gente percebe o quanto que as pessoas que ficaram ainda... mas fulano não presta, não serve para nada. O que ele está fazendo aqui? Ele está tendo a mesma oportunidade que você tem de tentar se redimir com as leis de Deus. E em vez de cada um cuidar de si, não cuida. A gente olha sempre o outro lado da cerca. O vizinho. Do vizinho. O vizinho. Vamos voltar. Bom, se morre um homem de bem, ao lado da sua casa está a de um mal. Logo dizeis, antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Olha que bacana. Por que desejareis então que o mal não tivesse o tempo de acabá-la, e que o outro permanece ligado à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que fosse retido na prisão, enquanto se disse liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que enquanto estiveres na terra, estaria em cativeiro. Olha como nós somos egoístas. Porque eu ainda estou aprendendo, né, gente? Muito longe. Estamos aqui para isso, quer que o outro fique também. Não, olha como nós somos egoístas, né? Que alguns amigos nossos falam para a gente aprender em amar em liberdade. Porque, na verdade, isso aqui é um cativeiro. E aquela pessoa, ela está, no momento de sua partida, é muito difícil para a gente compreender, mas é uma forma de egoísmo. Porque isso aqui está falando que é uma prisão... um egoísmo. Não é nenhuma forma, é um egoísmo mesmo. Que, na verdade, está falando que aqui na Terra é um cativeiro. E que aqui na Terra nós temos que entender que ele está voltando ao lar. Que é o verdadeiro lar dele, é a pátria espiritual. Aqui é só uma passagem por um aprendizado. Sim. Uma breve Mas o nosso passagem. lar é lá. É lá. Aqui Sim. A gente vem para aprender valores. Então vamos voltar. Se fosse um homem de bem, teria morrido, está nos convidando a refletir algumas coisas. Nossos pais no passado, muitos de nós ainda, é assim. Algumas pessoas usam dessa frase ainda. Morre, faz a passagem. Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito parceira, e faz a passagem uma pessoa que fez algumas violências, cometeu alguns erros, mas, né, assim, erro todos têm. Aí a gente, nossa, ele que devia ter morrido. Ali, vamos voltar, então ali nós estamos julgando. Segundo, nós não aceitamos a justiça divina e duvidamos dela, porque cada um tem seu tempo e sua programação reencarnatória. E o terceiro agora, que a gente, ali, só para a gente não tá se perdendo. E o terceiro que está chamando muita atenção, que é assim, o nosso amor é um amor egoísta. Com porque certeza. nós não conseguimos ainda
e entender a educação, que chamamos a educação da morte. Porque quando nossos entes queridos partem de volta ao lar, a gente fica extremamente desesperado, mas na verdade eles cumpriram as tarefas deles aqui na Terra, estão vivos no plano e continuam cumprindo. Dói quando alguém Nossa, que a gente ama vai Sim. embora, dói. Dói, claro que dói, né? Vai demorar para essa dor sair e Mas se transformar próximo em saudade? Demora, demora e é normal, Sim. tá? Você sentir isso com uma pessoa que você ama, Sim. tá? Então, cabe a nós trabalhar esse sentimento, não deixar que ele vire mágoa, tá? E começar algum processo de vibração para quem foi, porque quem foi precisa de muita vibração, Sim. tá? Porque para ele se preocupar, para ele não ficar tão preocupado do outro lado com quem ficou aqui. Sim. Ele ter uma Porque nós somos, a alma ama a alma, como a gente já estudou. Então nós somos ligados a eles. Então cada pensamento ruim vai gerar algo ruim também. Deixa eu ler uma parte antes de você fazer o último parágrafo. Aqui, depois eu vou tirar uma foto para vocês, por enquanto, nós fizemos uma tabela. Terra. A Terra é uma universidade sublime com vários cursos e disciplinas. Nós temos que entender que o nosso planeta Terra é uma universidade com vários cursos e disciplinas. Quando o espírito desencarna, lá também eles continuam estudando, eles não ficam deitadinhos, parados no mundo. Lá existem as escolas, os estudos, e lógico, os espíritos que estão lá, nossos irmãos, eles têm que querer estudar também, né, Nego? Com certeza. Prêmio, a Terra é um prêmio para a aprendizagem. Apesar de nós chamarmos a atenção que a Terra é um cativeiro, é uma forma que ele utilizou para falar que nosso corpo aqui é denso e nosso lar não é esse. Mas, na verdade, a Terra é um grande prêmio que Deus nos deu de oportunidade para aprendizagem, né, Damião? Verdade. Olha, bendita oportunidade. Graças a Deus existe esse planeta para favorecer a nossa evolução, nosso progresso moral, intelectual, graças a Jesus e os espíritos de boa vontade que se juntaram a ele para formar esse planeta. Sim. Tá? Sim. Porque se não fosse esse planeta, tudo bem, teria outro, né? Mas para nós esse aqui é a Terra. Imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos. Deus nos convida e aqui ele reafirma que, na verdade, nós temos tarefas múltiplas e nós temos tarefas urgentes para realizar. E muitas vezes nós ficamos parados. Olha, bom, se bem que a única religião que eu conheço é essa. Sim. O que eu sei das outras é por intermédio de um ou de outro que fala alguma coisa, tá? E mesmo aqui a gente não conhece ainda nada. Não. Porque somos eternos aprendizes, né? Porque a doutrina espírita era de uma riqueza tão grande de conhecimento, olha, que a pessoa que chegar e falar conhece a doutrina espírita, Está mentindo. Está mentindo. Está mentindo. Está mentindo porque você pega aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Sim. Há quantos anos eu não leio esse livro? E toda vez que eu pego esse livro, eu vejo de uma forma diferente. Sim. De uma forma completamente diferente. Eu fiz um curso com a nossa conhecida Jane aqui na Semente de Luz, na casa que a gente é trabalhador. Nossa, é uma coisa com Eu fiz um curso com o Gilberto do livro dos médiuns. Já foi uma outra situação. Sim, sempre aprendizagem, né? O Gilberto mesmo, agora o professor da gente, que a gente chama de professor, Sim. Né? Ele explicando a Gênese, olha como é que a gente consegue, a gente vê de uma forma diferente também. É um leque de informações que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar.
Nossa casa, a terra, é nossa casa e oficina, vida, progresso e ascensão. Na tabela que nós montamos, do outro lado foi colocado assim: o homem, aluno carente de aprendizagem. Eu. Aprendizagem espiritual, frente ao porvir. Como a gente é carente, né, meu? Ah, e a gente gosta disso. Cadê bonito, né? Como a gente é carente. Encontra na Terra amplos recursos de aprimoramento e libertação espiritual. Olha só como Deus é amoroso. Porque apesar de todas as aflições que nós estamos estudando, Deus coloca que nós encontramos na Terra tudo que é necessário para a nossa aprendizagem. Mas é que a gente nega, né? A gente... Em vez de a gente aproveitar... Não, a gente fica negando. Nossa, a gente... Já reparou que a gente nunca está satisfeito com nada. Olha, eu me lembro quando eu era garoto, a gente era bem limitado. Eu estou falando em geral, tá? Em geral, os recursos que a gente tinha era bem limitado. Hoje, a gente tem tudo que a gente precisa e mesmo assim ainda acha pouco. Mas nós estamos em aprendizagem. Cada aluno é matriculado no ambiente que mais necessita. Eu não estou no lugar errado. Eu tenho que parar. Nós temos que parar com essa mania de achar que nós estamos no lugar errado, que nós nascemos na família errada. Não, nós não estamos no lugar errado, nós não estamos no país errado. Nós estamos aonde é necessário para a nossa aprendizagem, né, Davi? E cabe eu entender isso, tá? Porque se nessa família vê alguém a desencarnar, não achar que foi feita uma tragédia naquela família. Não faz isso, porque você está colocando aquela família em desespero. Tá? Também você não vai chegar lá e falar, olha, tá vendo? Que bom que aconteceu isso com você. Não. Faz uma prece. Sim. Nessa, eu estou entendendo o que você está falando. Nessa educação da morte, você está querendo dizer assim, nós temos tanta dificuldade para a educação para a morte, que na verdade, quando ocorre um desencarne numa família, de amigos, ou de amigos ou de parentes, em vez de nós nos tornarmos e mostrarmos que somos cristãos, espíritas, detalhe, gente, cristãos e espíritas, nós entramos num desespero tão grande que a gente coloca o vitimismo, fazendo com que aquela família se sinta pior ainda. Não, gente. Se Nós vamos aprender. Isso é porque aquela pessoa daquela família está voltando ao lar. Está voltando ao lar. Nós deveríamos ter nascido um pouquinho mais orientais, mas tudo bem. Encontra na aquisição do amor, o homem, voltando, encontra na aquisição do amor e da sabedoria a própria sublimação. O Pai Maior nos chama novamente para isso, né? O amor e a sabedoria. Temos que usar o amor para poder nos ajudar, né? É bem... Lê o último, filho. Assim. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, é o que nós estamos falando até agora. E acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece o mal é um bem. Eu não posso duvidar da lei de Deus, né? Não. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevareis, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos, aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Quem foi que escreveu isso? Fenelon, 1861. Então, muitas vezes o que nos parece mal é o bem.
É o bem. Como a gente tem dificuldade de entender que é tudo aprendizagem. Nós falamos várias aulas que nós somos viajantes e que um dos remédios que nós podemos pôr em nossa alma para ficar um pouquinho mais fácil a nossa existência aqui no plano é aprender a nos conectar com as duas estações, a estação terrena e a estação espiritual. Quando a gente está aqui na Terra, a gente esquece que nós somos seres espirituais. Nós precisamos prestar mais atenção nisso. Eu separei aqui com o Damião a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Lê para mim, filho. Devemos compreender... Aqui. Começa de cima ou de baixo? Aqui. Tá. Pergunta 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem um progresso real que levará o espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal apresentam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Tudo que a gente acabou de falar. Pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Sim. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse cara, eu vou falar, viu? Tem hora que essas verdades dele machucam. Então, gente, é melhor que nós, todos nós, eu, Damião, todo mundo. É o que o Damião falou, não é fácil. Eu sou testemunha disso, vocês são testemunhas disso. Nenhum de nós que estamos aqui, que estamos escutando, não falamos até logo a alguém. Mas é muito importante que nós possamos aplicar o Evangelho na nossa alma. Porque senão nós não vamos aguentar. E acreditar mais nessa lei divina, né? Nessa lei de Deus. Vamos entrar nos tormentos voluntários? Vamos. Posso fazer uma colocação antes da gente começar? Sim. Os tormentos voluntários. A gente às vezes se pega a tanta futilidade na vida que faz com que isso altere o meu padrão vibratório, faz com que o que a gente mais corre são de coisas fúteis. Tem muita gente, coitado, né? Muita gente faz isso, né? Não procura algo que possa fazer a vida de uma forma melhor, não. Eu posso então, Daniel, pelo que você está me falando, eu posso criar um tormento para mim. Pode. Todo dia. Todo dia. Eu vou falar uma coisa para você. Olha meu guardião aqui, gente, porque se deixar eu crio. Você assistiu o filme do Divaldo, não assistiu? Sim. Assistiu o filme do Divaldo. E tinha aquele espírito, né, que obsidiava o Divaldo. Sim. Tá? Ali foi um processo de obsessão, né, que o Divaldo atraiu, né? Porque ele matou aquele lá em outras vidas. E o que causou para ele? Aquele tormento de ter aquele obsessor ali. Só que, claro, o Divaldo é o Divaldo, né? Sim, mas por mais que o Divaldo tivesse feito toda a tarefa dele, aquele amigo não havia perdoado ainda. Não. Olha, Divaldo, todo. Passou anos e anos e anos com aquela dificuldade. Sim. Mas quem foi que colocou aquela dificuldade ali para ele? Foi ele mesmo. Isso porque foi o Divaldo. Sim. Imagina o Damião da vida. Está querendo dizer que aquele tormento que ocorreu na vida do Divaldo veio de encarnações passadas que ele mesmo colocou. Mas ele também conseguiu resolver. Com certeza. Quem assistiu o filme dele e Joana de Ângeles, né? Não conta, lindo. Não, depois vocês assistem, porque o
filme é maravilhoso. Mas eu acho que a maior prova de superação, tá? De sair de certos tormentos que você arruma para você mesmo, a maior lição foi a do amor, tá? Quando você se preocupa em trabalhar, em fazer algo de útil, você acaba, que nem de volta, pô, quem ia registrar 400 crianças, mais de 400 crianças? Mas assim, por isso que na casa espírita, né, nós não somos Divaldo, mas a nossa casa espírita que nós frequentamos, um convite a todos vocês, nós temos o Sementinha cheio de trabalho para fazer, cheio de trabalho para fazer. Nós temos o Semente de Luz, pessoas que frequentam outros centros espíritas, tem tanto trabalho que você pode estar fazendo para estar ajudando nesses seus pensamentos, nesse seu tormento. E você vai ver que aquilo, na verdade, é uma grande ilusão, não é tormento. Não é, porque a pessoa ela sai atrás de uma felicidade aqui que não existe. Uma felicidade ilusória. Ilusória. É porque alguém viu o outro ali gargalhando num determinado bar. Novamente o quintal do vizinho, né, gente? Olha, olhou ali um grupo. Não, ali eles estão vivendo um momento de felicidade. Deles. Ou uma felicidade ilusória deles que cabe a eles. Tá? Mas a felicidade mesmo aqui não existe. Só tem momentos. Só momentos. Tá? E a Terra, nós estamos aqui para quê? Para aprendizagem. Tá? Nós vamos passar por muitas coisas que a gente mesmo vai criar. Sim. Bom, quer que eu leia o comecinho? Ou tu vai ler aí? Pode ler. Um homem está sempre em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável desta vida, o homem, ao menos, poderia usufruir de uma felicidade relativa. O que é uma felicidade relativa? Não é uma felicidade eterna. Absoluta. Tá? Mas ele a procura nas coisas total, né? Perecíveis, que eu acabei de falar, perecíveis. O que é felicidade para você, né? Essa questão de relatividade, a noção de felicidade para mim, muitas vezes não é... Por que muitos casais, vamos até para o casamento, porque muitos casais se separam? O que o Damião, de repente, o que ele chama de felicidade, o que ele gostaria de encontrar na relação dele, não é a mesma coisa que eu chamo dos meus momentos felizes. E aí existe uma quebra. Às vezes a pessoa se sente feliz indo num bar, indo para um pagode, indo para um baile. Outras pessoas se sentem felizes sentando na praça, vendo uma natureza. Tem uma palestra que eu vi que, infelizmente, eu não me lembro de quem foi. Sim. Tá? Que eu vejo tanta palestra que eu acabo me perdendo, mas foi relativo a um consultório médico. Tá? Foi um consultório médico. Que a pessoa foi lá, nessa consulta, se queixando de uma amiga. Ela tinha raiva dessa amiga. Só isso, só raiva. A pessoa perguntou por quê. Porque tudo que ela faz é perfeito, tudo que ela faz é bom. Tá? Aí a pessoa falou, poxa, então você é uma invejosa. A pessoa olhou para ela meio que assustada. Né? Porque em vez da pessoa aproveitar os bons exemplos que aquela pessoa tem para te ensinar, porque é bom copiar coisa boa. Sim. O que é bom faz bem. Sim. Né? Então vamos copiar os bons exemplos para que eu tenha uma vida melhor. Sim. Não, eu crio esses tormentos que é a inveja, o ciúme, porque o invejoso, quando cria algumas coisas na cabeça, tá? E o ciúme é uma coisa... erva daninha, né? Se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba fazendo coisas terríveis. Sim. Tá? E o orai e vigiai, que tanto pede para ter, é por causa disso. Aí a pessoa se sentiu ofendida, porque foi chamada de invejosa. Aí a pessoa explicou, poxa, tenta copiar dela coisas boas. Se ela faz coisa boa,
pega como exemplo para que a sua vida seja melhor. Não fique com inveja, com ciúmes, que esses tormentos que a gente acaba, que são os verdadeiros tormentos voluntários. Na verdade, nós precisamos nos lapidar muito ainda, todos nós. E assim, todos os dias colocar um orar e vigiar. Porque às vezes nós, assim, eu falo por mim, às vezes eu estou indo ali numa linha tênue. Eu falo que eu estou segurando a mais, eu estou segurando um pouco a mais na mão de Jesus. Aí quando eu resolvo que eu me acho, né? Eu vou segurar na pontinha, aí eu já faço besteira. Então, na verdade, nós temos que nos vigiar. Essas essências ruins, essas mazelas, essas tendências ruins que nós temos que nos vigiar para que a gente possa estar reconhecendo elas e não deixar com que elas se repitam. Porque, na verdade, você vai se perdendo, vai sentir inveja e, como você falou, em vez de copiar a boa atitude do irmão e usar como uma aprendizagem para você fazer igual, não, você ainda se acha o direito de... Ele vai potencializar o que ele já tem de ruim dentro dele, aí não acaba dormindo, tem insônia, porque a pessoa já reparou. Sabe quem é a pessoa que mais lembra de você? Sabe? É o seu inimigo. Perde até o sono, né? Perde até o sono, a pessoa perde o sono. Eu acho que o inimigo é o que mais te ama. Porque ele pensa em você 24 horas por dia. É um amor doentio, é o né? Mas o invejoso. É um amor doentio, mas... E a pessoa não dorme, não come direito, começa a sentir... Ela estraga o seu dia. Na Estraga verdade, o dia a pessoa é saúde, né? estraga o dia e nós gastamos muita energia, uma energia absurda. Nós devemos parar de nos envenenar. Porque, na verdade, isso é veneno puro. A partir do momento que eu me coloco com um direito de julgar o outro, de ter inveja nas coisas do outro, de ser egoísta, de perder o meu tempo, desculpa, né, gente? Não dormir por causa de aborrecimento, por causa de raiva, por causa de um sentimento nocivo, um sentimento nocivo dentro de mim. Então, ali eu estou me envenenando. O veneno está vindo diretamente para o meu organismo, entendeu? É bem complicado. Mas vamos lá. Ó, eu vou um pouquinho mais aqui na frente, menos poucas linhas, mas aqui, essa parte aqui. Há maiores tormentos que os causa pela inveja e o ciúme? Há maiores tormentos que os causados pergunta. pela inveja e o ciúme? Há maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme não tem. Esses é um dos maiores tormentos. Ele responde assim, gente. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetualmente em febre, que é o que o Damião falou, é o que eu estou falando. Que, na verdade, você envenena o seu corpo. Você adoece o seu corpo. Ele está sempre, sempre, sempre ali, sem repouso, sem sossego. 24 horas por dia. O que eles não têm e outros possuem causa-lhes insônia. Os sucessos de seus rivais dão-lhes vertigem. Foi o que eu acabei de falar daquele consultório que a pessoa chegou em ver e ela foi infeliz ao fazer aquela colocação em cima de uma psicóloga. Sim. E a psicóloga, para ajudar ela, às vezes tem que dar um tratamento de choque. Não, aí você é uma invejosa. Não, é assim, você parou sua vida para ficar vivendo a vida do outro e desejando a vida do outro. Se ainda vivesse a vida do outro de uma forma boa, mas resolveu viver a vida do outro de uma forma ilusória, errada, tá? Achando, desejando mal, tá? Sentindo ira pelo que o outro tem. Sendo que ele poderia tirar uma lição dali. Sim. O sucesso de seus rivais dão-lhes vertigem. Todo o seu interesse só age no sentido de eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a raiva dos ciúmes em que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não pensam que amanhã talvez lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é a eles que se aplica esta fala.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Olha, continua, só tem um pedacinho aqui, né? Pode. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, o que não procura parecer mais do que é, ele é sempre rico, pois se olha abaixo de si... Humildade, né, Daniel? Humildade. Em lugar de olhar acima, haverá sempre pessoas que têm ainda menos. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. A calma em meio às tempestades da vida não é felicidade? Olha, sim, aquele que consegue... ficar calmo... É Fenelon, tá? Também. Aquele que consegue se manter calmo numa situação difícil, que não é meu caso, eu estou tentando, tá? Aquele que consegue se manter calmo numa situação difícil... Desculpa, gente. Nada, entendeu? Vou querer passar eu sou a esposa, eu sou a esposa. De vez em quando vem um tsunami aqui, tá? E a gente tem que se manter calmo. Já aconteceu comigo algumas coisas que não foram muito boas, porque eu, infelizmente, não consegui me segurar. Mas nada... Mas já vem melhorando, Nada como tem. Já vem melhorando. É que, na verdade, a gente, né? Agora, sim, eu vou ler uma parte aqui, mas o que chama também bastante atenção, a calma em meio às tempestades da vida. Gente, a doutrina espírita, Deus, nosso Pai Maior, nossos amigos espirituais, nenhum deles agiu de mentira para nós, de forma alguma. Ninguém, se aqui é uma terra, um planeta de provas e expiações, nós não estamos enganados. De vez em quando a gente gosta de se enganar, mas nós não estamos enganados. Nós vamos passar por problemas, sim. E esse ingrediente aqui da calma perante a tempestade é maravilhoso. Eu também estou exercitando. Eu dou risada porque aqui, se ele vira trovão, eu tenho que ser calmaria. Porque se eu virar trovão, ele vai ter que ser calmaria, entendeu? Então nós estamos dando risada, porque a gente sabe aqui dos nossos... Olha só. Algumas anotações dessa parte. A felicidade pura não existe na Terra. Alguns tópicos que a gente foi colocando aqui. Precisamos confiar que estamos interligados em dois mundos. Novamente a gente fala sobre isso. Material e espiritual, que isso nos ajuda muito. Entender e nos conectar além do material, além desta vida. É lá que as consequências se fazem presentes. Cuidado com as nossas escolhas, né, Damião? Cuidado com as consequências que nós estamos procurando para o nosso futuro. Cuidado com as consequências que nós estamos procurando para o nosso futuro. Que tipo de semente que nós estamos plantando? Eu, de vez em quando, quero plantar uma sementezinha meia podre minha, assim. Mas é melhor eu arrumar, né? Que tipo? Abandone as ilusões antes que elas as abandone. Essa é uma frase do André Luiz. Cuidado com as ilusões. Eu não sei se foi na nossa infância, eu não sei se foi na nossa educação, eu não sei se é dentro do nosso país, se cada país é de uma forma, mas assim, é muito engraçado, eu vejo por mim. Nós passamos aflições desde que nós nascemos, mas nós temos muitas dificuldades no controle das emoções, para organizar essas emoções. E a gente cria umas ilusões enormes, às vezes, que é muito complicado, antes que elas as abandonem. Não se engane, né, Daniel? Não se engane. As ilusões que criamos servem, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro,
nos tornam prisioneiros da irrealidade. Eu não posso viver 24 horas em uma ilusão. Uma coisa, né, prejudica a outra. Eu acabo vivendo num mundo irreal. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Não adianta eu me trancar num mundo de Alice, num mundo irreal. Também não vai me trazer aprendizagem. As dores da alma, Francisco, do Espírito Santo Neto. Ai, gente, desculpa. Essa parte que eu falei, as ilusões que criamos servem de certa forma de defesas contra nossas realidades, essa parte que eu acabei de ler, é das dores da alma de Francisco do Espírito Santo Neto. É esse aqui, ó, que o Damião separou. Ele separou um capítulo, nós grifamos algumas partes, tá? Muito bom esse livro. As Dores da Alma é uma coisa fantástica. Dores da Alma e Reforma Íntima. Maravilhoso. Precisamos deixar de ser vítimas. E sim, precisamos ser agentes da nossa encarnação. É muito difícil, mas é necessário. A gente precisa deixar de ser vítima e começar a agir. É o que mais atrapalha a gente. Co-criadores. Esse sentimento de vitimismo que a gente insiste em não deixar. Co-criadores, valorizar nossos amigos. Como que eu posso estar me ajudando também? Valorizar nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, valorizar os momentos de aprendizagem. Devemos aprender a ser luz. Se a felicidade não é deste mundo, mas Deus nos quer feliz, que contrariedade é essa? Então, a felicidade total não é deste mundo, mas nenhum Deus amoroso ia mandar a gente para ser. Não. Então, o que acontece? A gente não está aqui, eu entendi perfeitamente. Ele não ia mandar aqui a gente à toa. Para ficar infeliz por instante. Ele já mandou a gente aqui para a gente ter um processo de reaprendizagem, e através desse processo de reaprendizagem, a gente entender a felicidade e a infelicidade relativa. Sim. Precisamos ser protagonistas da nossa própria vida. Que nós sejamos luz, gente. Que a gente tome conta da nossa vida, né? Que a gente seja dono da nossa vida. Não adianta eu botar a culpa no Davi. Por mais que nós estejamos casados nessa encarnação, tem problemas meus, da minha alma, do meu espírito, que eu tenho que curar, como ele tem que curar as dele, né? E quando nós estamos, às vezes, em alguns momentos felizes, é engraçado que a gente não reconhece esses momentos e não valoriza. É porque a gente se preocupa demais com o que não vai servir para a gente, né? Não vou nem falar de aprendizado, a gente tem que se preocupar em coisas que a gente se perde, né? Como é que fala? Inserir alguma coisa? Como é que fala? A gente tem que completar. A gente tem que se preocupar em ir atrás de coisas que vão acrescentar na nossa vida. Sim. Mas a gente não faz isso. Não essa felicidade irreal, não esses tormentos que a gente cria. A gente cria muito fantasma. A gente já não tem muito dentro da gente, a gente quer criar um pouco mais, porque acha que o que a gente tem é pouco, né? Então a gente vai atrás de mais. Tira um pouco esses tormentos, né, Danilo? Não, a gente viver de forma mais leve, né? É porque a gente nunca está satisfeito com nada, né? A gente quer mais e mais e mais e mais e mais. Vamos assim, aqui nós não estamos afirmando que nós não passamos por aflições, mas vamos fazer um convite ao nosso eu. Vamos procurar dentro de nós quais são os tormentos que nós criamos e que nós podemos já estar limpando, né, Damião? Vamos tentar fazer um exercício de, por exemplo, vou dar um exemplo que vem assim na minha cabeça. O exemplo que o Damião colocou. Faz de conta que eu tenho um amigo que não deu certo a minha relação esses dias, que eu me aborreci. Gente, eu vou ficar ferventando isso, eu vou ficar
ferventando, botando fermento, é um tormento que eu estou criando. Então, opa, peraí. Meu irmão não é perfeito, eu não sou perfeita. Perdoa a sua parte, vê o que ele perdoa, vai seguir em frente, vivendo juntos, ok, como vivendo, não vai conviver mais com essa pessoa, foi uma coisa muito séria, perdoa, deseja o bem e continua. Agora, perder o sono, viver, ficar doente, criar uma tormenta sobre isso, não dá. Bem, nós vamos para infelicidade real, o número 24. Aqui, sobre essa infelicidade real, tem gente que gosta muito de ser o centro das atenções, que corre atrás de ser reconhecido, da agitação, tá? Aquela loucura da satisfação, a vaidade, não é? Que faz o quê? Que a consciência sua fique sobrecarregada, não é? Aí o que acontece? Gera uma doença. Por quê? Porque você é tão vaidoso, tá? Tão iludido com as coisas que você pode ter aqui, que você começa a mergulhar numa fantasia, num sonho, que você não vai te levar a lugar nenhum. A simplicidade de viver, de você ver a vida. Nós ainda estamos em exercício, mas se você reparar, né, nem estou falando aqui que eu sou uma pessoa simples, ainda mesmo. Nós estamos em exercício, mas se nós prestarmos atenção, grandes nomes da civilização, na verdade, são pessoas simples. Eles vão aparecer aqui num texto que a gente separou até. Eles são pessoas simples, pessoas dedicadas ao trabalho com Jesus. E, quer dizer, eles conseguiram descobrir momentos de felicidades reais. E aqui tem uma coisa aqui, mais para frente, eu não vou, mas só vou comentar antes da gente entrar, que a felicidade é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. E o que você procura com mais ardente desejo? Tudo que te satisfaça. Os seus tudo desejos, que te dê prazer, as suas paixões, as suas vontades, né? Aí, o seu eu, a sua criança birrenta. A infelicidade real está aí. Tem que tomar cuidado com o que você acredita, né? O que você acredita que é felicidade? É comer um pastel na feira com a sua família? Ou é ter um... O que é felicidade? Simples, as coisas mais simples o que é do mundo. felicidade? Eu aprendi isso, tá? Porque também a gente nunca tem... Acho que a gente é de uma época um pouco mais... Não que seja melhor nem pior, muito pelo contrário. Todo mundo aqui, tá todo mundo para aprender, sim, tá? Mas à medida em que as coisas vão mudando na Terra, até na parte da tecnologia, tá? Porque o Dr. Augusto Cury, eu adoro essa palestra que ele fez na escola, O Pequeno Polegar, tá? Que é uma que ele fala sobre o mal do século, tá? Tem no YouTube essa palestra, tá? É na escola O Pequeno Polegar, tá? Que as pessoas têm tudo hoje que elas precisam, tá? A juventude hoje tem tudo o que precisa, mas acaba sendo a juventude mais triste. Mas tem um buraco, né? Por quê? Eles criam coisas que não dava tempo. Não que antes não existia isso, mas eu acho que à medida que vão evoluindo, parece que vai tirando alguma coisa. Aquele contato que a gente tinha um com o outro, aquelas conversas que a gente tinha nós temos que tomar cuidado, eu estou entendendo o que você está falando, nós temos que tomar cuidado porque, na verdade, a tecnologia, ela é maravilhosa, mas eu não posso, igual aqui em casa. Aqui em casa foi proibido pela pessoa, e ele tem razão, por exemplo, celular na hora da janta, na hora do almoço. Não.
Vamos assistir um filme. Um regula o outro. Ah, nós vamos assistir o filme mesmo? Vamos assistir Então, junto. coloca-se, todo mundo senta no sofá e nós fazemos de tudo para largar aquele aparelho e prestar atenção no filme. E um aqui tem a liberdade de chamar a atenção do outro. Nessa época agora do coronavírus, é assim, você dá aula online, você manda recado para um, a nossa filha precisa ficar na internet para poder responder as perguntas, estudar, conversar até com os amigos, não sai de casa, ok? Só que se você deixar 24 horas aquilo, não chama a criança, não chega para uma janta, deixa enfiado 24 horas dentro do quarto, não dá uma outra atividade, cada ser humano foi ficando sozinho. Vai se isolando. Aí tá, para mim, a infelicidade, a verdadeira, a infelicidade real está aí. É quando você começa a ver que a família está perdendo os seus valores. A família, em vez de... Que nem eu gosto mesmo, de sentar na mesa e a gente almoçar junto, jantar todo mundo junto na mesa. Não tem esse negócio de ir para o quarto, de ir para lá, não. Ela sabe. Eu sempre gostei de a gente sentar, tá? E mesmo assim, a mente deles, nós estamos dando um exemplo, não porque nós não temos erro aqui não, gente, pelo contrário. Nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos falando que mesmo com essas regras, é muito difícil nos adolescentes, na tecnologia de hoje, muitas vezes a gente fala, opa, menos. Tem que sempre orar e vigiar, hein? Porque eles têm ali umas angústias que a gente precisa ajudar, é difícil na medida do possível, tá? Amenizar um pouco essa angústia. Tá? Vamos lá. Vamos. Quer ver? Ah, não, tu vai ler aqui? Não, estou esperando você. Tá. Vou revelar-vos a infelicidade, é o item 24, tá? É um pouco lá na frente que eu tô. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, bela e florida, que acolheis e desejais em todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade e a alegria e o prazer e a fama e a agitação vã é a louca satisfação da vaidade, que a gente estava falando agora há pouco aqui, antes de começar a ler, eu estava falando, tá? Que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que confundem o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que busqueis com mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais e temeis, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se evita o destino e as provas mais implacáveis, credoras, que a matilha instinga pela miséria, espreitam vosso irrisório repouso para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, a que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo, porque a indiferença também com que a gente vê o nosso irmão que necessita, faz isso também, é um negócio complicado. O egoísmo, olha, o egoísmo é o pai de todos os sentimentos, né? O egoísmo é o pai de todos os sentimentos ruins, porque nele está inserido tudo, a inveja, a vaidade, tá? Que faz com que você fique cego e não consiga perceber a necessidade daquele que está do teu lado. Olha só, a infelicidade real. Muitas coisas chamamos de infelicidade. Será que o que eu chamo de infelicidade é infelicidade mesmo? Na linguagem humana, é infelicidade para aqueles que não veem além do presente. Então, eu não vejo uma vida futura e eu chamo de infelicidade aquilo. Será que é mesmo? Não. Para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem,
é preciso transportar-se além dessa vida. Então, para eu entender o que é felicidade, o que é infelicidade, eu tenho que ter uma visão fora dessa vida, que muitas coisas eu não vou compreender também agora. Tudo que chamamos de infelicidade, segundo minha curta visão, cessa com a vida e tem uma compensação na vida futura. Nós só analisamos a vida terrena e material. Nós só nos apegamos nisso. Nós esquecemos da vida futura, da vida espiritual. Nós nos esquecemos que nós somos viajantes. É uma das coisas que a gente tem que martelar bastante em nós. Aprender que nós precisamos fazer o nosso melhor, mas que na verdade nós temos uma vida espiritual, né? Com certeza. Você quer ler aí primeiro e eu volto para cá depois? Tem um pedacinho só tá, aqui. Tô vendo aí. Que o Espiritismo, pois, esclareçai-vos e recoloque sob sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem as guerras de combate arriscados, a paz que não lhe pode, não pode dar glória e nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo traje e suas roupas, desde que sua vaidade vigorosa com a glória, olha só, ele está pouco se importando com o que vai acontecer com ele, mas a vitória ele quer ganhar. O que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas roupas, desde que saia vitorioso e com glória. Que importa aquele que tem fé no futuro, deixar sobre o campo de batalha na vida sua fortuna e seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celeste. Então, assim, o que você prefere? A glória material ou a glória celestial? Aqui ele colocou acima de tudo a vaidade pessoal dele. Sim, sim. Tá? Porque, olha, eu saio daqui como um herói. Ele não pensou nas consequências. Ele vai ter que responder pelo ato dele. Não, mas eu quero lá só para que os outros me vejam de uma forma heróica. Não, sim, é diferente. Tem situações e situações. Tá? O cara está na casa dele. Ele não precisa estar lá na guerra. Mas ele vai para ser reconhecido. Ah, não foi para ajudar, foi para ser reconhecido. Para ser reconhecido, tá? Uma coisa é a pessoa já está lá e ser obrigada. E tem culturas que as pessoas eram obrigadas a ir. Não, mas se tiver uma guerra, todas que já estão servindo, se for necessário, vai. Sim. Mas o cara está lá, não é necessário, ele vai só para ser reconhecido, que tem muito disso, né? Tem muitas coisas que acontecem com a gente, que a gente não faz por vaidade, para ser reconhecido. E estou falando aqui do soldado, mas a nossa vida pessoal, são várias situações que fazem com que a pessoa, ela não vai pelo fato de ser caridoso, de ser benevolente, ela vai para ser reconhecido. Nesse caso aqui, você pode perceber que na leitura está falando que o soldado, ele foi vaidoso. Sim. Voltando lá. O que vamos receber no retorno do plano, dentro dessa aprendizagem, dessas aflições? Temos muitas vezes conceitos deturpados pelas nossas escolhas. Nosso livre-arbítrio. Causamos aflições em nossas vidas. O que chamamos causas atuais das aflições. Nós já conversamos, né? Que tem as aflições que nós trazemos de vidas passadas e nós temos as aflições que nós procuramos agora. Muitas vezes são resgates, outras consequências do nosso livre-arbítrio hoje. Mas tudo é aprendizagem. Tudo que parece mal, na verdade, é o bem e que nos serve de remédio. Não é nossas aprendizagens que é o mal, mas sim remédio, mas sim o distanciamento do Pai. Eis aí nossa infelicidade. Não é nossas aflições que nos fazem mal, mas o nosso distanciamento do nosso Pai maior. Isso sim
nos causa perturbação, né? E já Que horas são? 7h25. 1h30? Ó, Começamos 6. tá. Vamos fazer o seguinte. Tem aqui... Mas eu acho que dá tempo. Dá tempo. Dá. Gente... Ó, tem aqui 2 mensagens. Eu vou ler uma e o Damião vai ler do outra. Qual que você prefere? O que chamamos de infelicidade ou estágio de passagem? não, o que chamamos de felicidade? O que chamamos de infelicidade... Aqui, filho. O que chamamos de infelicidade. Lembremos-nos da felicidade de Francisco de Assis, conquistada na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. O santo da humildade era moço rico, mas vivia amargurado na riqueza que possuía só encontrou a paz depois que se entregou à riqueza do Espírito. Não nos esqueçamos de Paulo de Tarso, que na condição de poderoso Saulo era infeliz, mas voltou a viver após a série do encontro a felicidade pessoal. Gandhi encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Madre Teresa e Irmã Dulce, apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade na felicidade que puderam proporcionar aos desvalidos do caminho. Como esquecer a permanente alegria de Chico Xavier? E problemas na vida não lhe faltaram. Divaldo Pereira Franco, outro exemplo de felicidade por fazer outros felizes, diz: quando nós começamos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. Portanto, a felicidade nós encontraremos na harmonização no amor verdadeiro, na renúncia e no desprendimento. Nós a encontraremos ainda dedicando-nos aos que sofrem, procurando amenizar as dores. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui. Cabe a nós, seres inteligentes, descobrir na Terra a razão fundamental da nossa existência. Será que estamos aqui para curtir a vida de maneira banal ou moral? Portanto, enquanto não buscamos o esquecimento moral e espiritual, tudo nos parecerá sem sentido ou significado, tornando nossa encarnação um desafio recheado de desencanto e aflição, buscando a felicidade em acontecimentos ou em algum bem material. A felicidade não está fora de nós. Ela é ainda, além de tudo, antes de tudo, um estado de espírito. Ser feliz é nossa atitude diante da tarefa que vivemos, que viemos fazer na Terra, que é progredir espiritualmente e, de preferência, ajudando outros a progredirem. Richard Simonetti. Essa parte que me chamou bastante atenção é a questão do trabalho de Jesus, né? Tudo bem, nós não estamos nos comparando a esse pessoal, que é master. É master. Mas olha quantos exemplos... É um exemplo que a gente tem a seguir. Tem a seguir. E essa questão aqui, que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui. Mas começa aqui, com a sua transformação. Sim, sim. Bem, esse é um texto do Richard Simonetti. Antes da oração, eu vou ler aqui rapidinho. Esse é o livro Superando a Ansiedade, da Eulália Bueno, tá? Estás de passagem. Em qualquer trecho do caminho, nunca te esqueças de que apenas estás de passagem e que, por mais longa te possa parecer, a estrada é fugidia.
diante da imortalidade. Quando empreendes uma viagem, ao desprender-te do lar, levas uma bagagem compatível com teu tempo de permanência no lugar de destino. Não levas tudo que tens, porque vais se tornar. Também, quando embarcas em direção à terra, levas contigo em evidência apenas os dons que necessitas utilizar naquela jornada, a fim de aprimorá-los. Mostras somente parte de ti e de todas as experiências acumuladas, até então nas vivências transatas. Mas, igualmente, na Terra, em processo de retorno à pátria espiritual, não podes esquecer que a bagagem que contigo retornará será a estritamente necessária e possível de ser transportada. Tu não és uma alma do mundo, tu apenas passa por ele inúmeras vezes. Vou repetir. Tu não és uma alma do mundo, tu apenas passa por ele inúmeras vezes, a fim de adquirires a cada estágio novos e preciosos conhecimentos para a tua alma. Por isso, não mergulhes de forma tão voraz, se acolha. Lembra? Não te impregnes tanto de coisas e bens tão desnecessários, que o Damião falou, a falsa felicidade, né? Não te imponha desgastes inúteis. Aí as angústias que você cria para você mesmo. Os tormentos, né? A Eulália é extremamente maravilhosa. Não te canses tanto pelas posses, pelo poder ou pelo ouro. Tudo isso ficará. Enche-te, parte importante, de amor. Cultiva o bem. Multiplica as virtudes e vem no teu momento maravilhoso. Rico de bagagem, de retorno ao verdadeiro lar, onde então poderás usufruir da paz que só sente quem, atravessando o mundo, venceu com a força da alma. Quem, apesar de todas as seduções da vida física, não esqueceu que a sua destinação é divina e que na terra estava só de passagem. A gente precisa das coisas que tem aqui, mas a gente não pode viver para elas. Tá? Usar elas a seu favor. A seu favor, mas não viver para elas, fazendo que elas sejam Nós não somos a donos de razão nada, da né? minha vida. Nós não somos donos de nada para fazer oração. Bem, gente, nós agradecemos demais, né? Nós vamos acalmar nosso coração, que hoje o Damião vai fazer a prece de encerramento. Vamos respirar bem fundo, levar o pensamento ao Pai, agradecendo pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui reunido, por mais esta noite nós tivemos de aprendizagem, através dessa releitura, poder educar um pouco mais a alma, fazendo que a nossa alma faça com que ela perceba que aqui nós estamos num processo de aprendizagem e vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade que o Pai nos concedeu de poder estar aqui. E agradecidos que somos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou em prova de agradecimento a essa oportunidade bendita. E assim dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Amanhã, desculpa, filho. Pode falar.
Amanhã, meninos, nós vamos fazer a live às 9. Nós vamos entrar em melancolia e vamos ver provas voluntárias e o verdadeiro silício. Eu acho que vai dar tempo, tá bom? São itens pequenos que talvez não cumpram nada. Até amanhã, uma boa noite, um bom descanso para todos. Um beijo no coração.